Olá, colegas, bem-vindos a mais um videocast da nossa série científica de atualização da Afroncologia, parceria com o Instituto Oncoclínicas. Hoje tenho o prazer de estar com a colega doutora Camila Galizzi, profissional que se dedica aos estudos dos tumores do sistema nervoso central. Ei, Sara, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui, integrando o time da AFIA e falar um pouquinho mais sobre os tumores do sistema nervoso central. Acho que a gente tem muito a conversar hoje. Sim, hoje a gente vai abordar um tema bem desafiador dentro do contexto dos tumores, né, do sistema nervoso central, que é o famoso glioblastoma, né, fazendo uma revisão dos principais aspectos dessa doença. Então, já para a gente começando aí, Camila, conta um pouco para a gente, dentro desses tumores do sistema nervoso central, a gente sabe que o glioblastoma ainda é um grande desafio para os profissionais que se dedicam a essa área, né? Conta pra gente um pouco sobre epidemiologia, fatores de risco, sintomatologia. Tá. Então, o glioblastoma, dentro dos gliomas, né, dos tumores primários do sistema nervoso central do adulto, é o principal tumor, é o tumor mais prevalente. A idade média de acometimento, 55 a 60 anos ao diagnóstico, tá? São tumores de comportamento muito agressivo, com um prognóstico reservado, porque eles tendem a ter uma recorrência ao longo da evolução do tratamento, né? Mesmo após todo o tratamento, ele tem uma tendência a recorrer. E são tumores que trazem muitas sintomatologias, né? Então, os sintomas, eles podem começar com dias, semanas de evolução, pode acontecer dor de cabeça, crise convulsiva, sintomas focais como alteração de sensibilidade, alterações motoras, alterações visuais, alterações de fala. Essas alterações motoras, elas são mais comuns no contexto do glioblastoma do que no contexto dos gliomas de baixo grau, nessas alterações focais, e as crises convulsivas, que também podem estar presentes no contexto do glioblastoma, a gente encontra mais no contexto dos gliomas de baixo grau. Então, tem essas características aí clínicas que podem ajudar. E as manifestações, elas são muito relacionadas à topografia do tumor. Então, o paciente ele vai cursar aí com essas alterações a depender da localização desse tumor. A maioria dos pacientes que têm o diagnóstico de glioblastoma, Sara, eles não têm um fator de risco bem identificado, tá? Hoje, os dados mostram que a gente tem dois fatores de risco principal para essa doença, que são as síndromes hereditárias. Então, por exemplo, Lifraumene, então está dentro aí de um contexto de uma síndrome hereditária familiar, e aí é importante entender a história da família desse paciente, entender se encaixa, né, a parte mesmo do diagnóstico de outras neoplasias em familiares de primeiro grau, de segundo grau. E um outro fator de risco também. Literalmente, é um paciente mais jovem, Camila? Que você vai suspeitar? Pode ser, né? A gente vai perceber, às vezes, diagnósticos mais precoces de outros tumores, inclusive, né? Então, essa história familiar, ela é importante. Mas é importante frisar que a maior parte, né, a maioria dos pacientes que vão ter glioblastoma, a gente não vai ter um fator de risco identificável. E o outro fator de risco que a gente conhece para a evolução dessa doença é a exposição à radiação ionizante. Então, às vezes, pacientes que já passaram por algum tratamento, por exemplo, de radioterapia na infância, por algum outro tumor do sistema nervoso central, ou tratamento de algum outro tumor nessa topografia, esses pacientes eles podem desenvolver ao longo de anos e décadas o glioblastoma, estando relacionado à exposição ionizante prévia. Então, esses são os dois principais fatores relacionados à doença. E a maior parte dos pacientes não vão ter essa exposição, não vão ter essa história. É importante, assim, a gente poder usar técnicas, né? A ressonância, ela é o exame de imagem mandatória,
para a gente poder Uhum. estudar melhor essa imagem, poder fazer diagnóstico diferencial com os outros gliomas, com doenças metastáticas ou outros perfis de doença, e a biópsia é o que vai, de fato, confirmar o diagnóstico, né? Então, a realização da biópsia, ela é mandatória para fazer o diagnóstico histológico e molecular dessa patologia. Excelente, Camila, muito esclarecedor. Me conta aqui outra coisa. Quando a gente fala desses tumores, do sistema nervoso central, a classificação do OMS de 2021 é sempre um aspecto muito importante do diagnóstico, né? Quais características dessa patologia dos tumores, né, dos glioblastomas? Os glioblastomas, Sara, eles são tumores infiltrativos que têm sinais de comportamento de agressividade, tá? Então a gente percebe mitose, necrose na histologia e, por exclusão, eles são, na parte molecular, eles são tumores IDH1, 2 e H3 selvagens, tá? Isso é uma característica assim, que define esse diagnóstico, tá? A avaliação molecular do IDH1 e do H3, né, das estonas aí que falam realmente, são tumores que têm a ausência de mutação. Desde 2021, a classificação de 2021, há um conceito importante, tá, dessa parte da patologia, é que alguns astrocitomas que são considerados IDH selvagem, mesmo na ausência de critérios de alto grau ali na histologia, se eles tiverem algumas alterações moleculares, eles são classificados como glioblastomas. Então, um astrocitoma IDH selvagem que tem a mutação do TERT, ou a amplificação do EGFR, ou o ganho do cromossomo 7 e a perda do cromossomo 10, eles são classificados como glioblastomas. Isso é um ponto importante da classificação de 2021. Então, por definição, são tumores sem, né, selvagens em relação à mutação do IDH1, 2 e do H3K27M e H3G34. Ótimo, então, são Camila, pontos aí importantes para esse diagnóstico. Sim, acho que esses aspectos iniciais são bem importantes para o melhor entendimento da doença, né? E também a realização do diagnóstico correto e preciso. A gente sabe que antigamente era mais só na histologia, agora a gente tem esses padrões moleculares que ajudam bastante. Caminhando um pouco sobre a doença, assim, historicamente, a gente tem um estudo clássico que norteia o tratamento, né? Que é o estudo EORT-NCIC, e esse protocolo de tratamento, ele seria o que é ainda usado no contexto atual? Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, o tratamento do glioblastoma, ele se baseia num tratamento trimodal, tá? Então, que é o conceito da realização de uma cirurgia com uma tentativa de uma ressecção máxima segura. Então, é aquela cirurgia que o cirurgião ele vai tentar ressecar o máximo de tumor, mas sem trazer danos neurológicos ou perda funcional adicional. Tá? Então, essa premissa ela é muito importante dentro do conceito aí neurocirúrgico. Então, o objetivo inicial do tratamento é fazer essa ressecção, mas, obviamente, dependendo aí da topografia, da condição clínica do paciente, às vezes a gente vai conseguir, às vezes, ter só uma condição de uma biópsia ou de uma ressecção parcial. Mas o objetivo cirúrgico é isso, é uma ressecção máxima, mantendo a funcionalidade neurológica do paciente. Então, esse é um ponto inicial importante aí do manejo do glioblastoma. Na sequência, a gente sabe que o papel da radioterapia e da quimioterapia, ele foi muito bem definido nesse trial, né, que você citou, que é um estudo europeu e canadense, é um estudo antigo, mas que a gente usa até hoje como base aí do nosso tratamento. Então, é um estudo que avaliou pacientes com diagnóstico de glioblastoma. É importante ressaltar que naquela ocasião
a classificação há um grupo um pouco diferente do que a gente entende hoje, né? Porque a gente caminhou no sentido de conhecer um pouco melhor a característica dessas doenças, né? Desses pacientes. Mas então eram pacientes na ocasião com diagnóstico de glioblastoma, de 18 até 70 anos, e aí eles foram randomizados para fazer avaliação de radioterapia isolada ou associação de radioterapia com quimioterapia, né, com uma droga que a gente chama de temozolomida. Então, é um estudo que a gente baseia até hoje o nosso tratamento, obviamente que a gente tem que individualizar cada paciente, né, mas é o tripé aí, a base do nosso tratamento atual, é cirurgia, seguido de radioterapia e quimioterapia, né? Como é que a gente faz esse tratamento, como é que foi desenhado esse estudo? Então, o paciente, ele recebia temozolomida na dose de 75 miligramas por metro quadrado, por 42 dias concomitante à radioterapia. Depois ele fazia uma pausa de 4 semanas e recebia a mesma droga, que é a temozolomida, numa dose e de uma forma um pouco diferente por 6 ciclos. Então, o primeiro ciclo a gente começa com uma dose de 150 miligramas por metro quadrado por dia, usando 5 dias e ciclos de 28 dias. E do segundo ao sexto ciclo, a gente caminha para uma dose de 200 miligramas por metro quadrado, D1 a D5, a cada 28 dias. Obviamente que a depender também de toxicidade, tolerância. Então, esse é o esquema aí padrão até hoje nos dias atuais, principalmente para esse perfil de paciente, que é o paciente mais jovem e que tem uma condição para passar, né, pela cirurgia, seguida da rádio junto com a químio e a químio sequencial. Falando um pouquinho desse protocolo, é um protocolo que tem de principal toxicidade medular, plaquetopenia e linfopenia, principalmente. É um protocolo que é considerado de moderada êmesis, então é um paciente que ele vai ser orientado a receber um antiemético antes do uso, porque é uma droga oral, tem apresentação venosa, mas de uma forma habitual a gente usa a apresentação oral. E a gente faz um controle rigoroso também, além da parte do hemograma, da função hepática, que a gente pode ter alterações hepáticas relacionadas ao uso. Então, na fase que a gente fala da fase da concomitância, né, que é a fase que o paciente usa a quimioterapia durante o momento da radioterapia, da rádio, a gente faz hemograma, tem uma orientação de hemograma semanal, principalmente para ir acompanhando plaqueta e linfócito. Hoje há uma discussão do benefício da adição de profilaxia para pneumocistose. No estudo, os pacientes recebiam, tá? Hoje discute-se um pouco a questão do benefício, qual paciente que realmente tem que receber essa profilaxia. Então, entende-se que são pacientes que têm um risco maior, né, de infecções pulmonares em decorrência dessa baixa de linfócitos, dessa imunossupressão, e principalmente o acompanhamento da plaqueta e dos linfócitos. E controle de êmese, e na sequência da fase da manutenção, né, a gente tem também que acompanhar a toxicidade medular e a potencial toxicidade hepática. São os três principais efeitos colaterais: toxicidade medular, a parte da náusea e vômito e a alteração de perfil hepático, tá? Mas de uma forma geral é um tratamento bem tolerado. Alguns pacientes vão realmente experimentar uma toxicidade grau 3 e 4 e a gente tem que ir trabalhando, né, adequando o esquema a depender dessa tolerância, tá? Há uma orientação de interrupção abaixo de 100 mil de plaquetas, mas a gente poderia, por exemplo, continuar a rádio, porque a gente sabe que a radioterapia, o risco de sangramento seria pequeno. Então, tem algumas particularidades aí do esquema que tem que ser acompanhado, mas é um esquema bem tolerado, tá? Então, esse ainda é o protocolo padrão.
que a gente Uhum. usa, né, ainda no contexto atual, mesmo depois de tanto tempo da sua publicação. É um estudo que houve benefício de sobrevida global, tá? Mesmo depois do acompanhamento mais a longo prazo, e é por conta disso a gente apoia, né, as nossas decisões baseado nesse tripé de tratamento. É importante, Sara, assim, a gente conversar que o paciente, ele, principalmente pela topografia, pela manifestação da doença, a gente vai ter um público de pacientes muito heterogêneos, às vezes pacientes um pouco mais jovens, Uhum. com perfil de funcionalidade bom e que realmente vão conseguir receber tanto cirurgia, quanto rádio, quanto químio, mas às vezes a gente vai estar diante de um paciente mais idoso, que vai ter já uma perda de performance, tem outras Uhum. comorbidades, já tem uso de polifarmácia, e aí que a gente realmente também tem que individualizar, se é um paciente que vai ser candidato a uma modalidade única, e isso que é importante a equipe, né, tá bem coesa para fazer essa discussão e dessa decisão. Muito bom, Camila. Considerando então que esse estudo é antigo, né, de 2005, o que que a gente teve então de avanço nos últimos anos, né? Assim, a gente teve novas opções nesse contexto? O que que a gente teve aí nesses últimos 10 anos? O tratamento do glioblastoma, ele vem, né, a gente tem muitos estudos, e principalmente no contexto de terapia-alvo, de imunoterapia, em associação a essas modalidades que a gente já usa, mas nesse momento a gente ainda, por exemplo, imuno, a gente ainda não tem uma aprovação para uso nesse contexto nem de doença inicial, nem da doença recorrente. Tem uma modalidade que eu acho que é importante citar, o TTF Fields, que é um uso de um campo elétrico, tá? É um dispositivo que usa acoplado, né, ao couro cabeludo do paciente, através de uma emissão de campos elétricos, há uma ação no ciclo celular das células tumorais, e o paciente ele usa esse dispositivo após o término da radioterapia, naquela fase da manutenção. Então, esse dispositivo ele foi inicialmente estudado no contexto da recorrência, mas há um estudo que mostrou o benefício da adição do uso desse dispositivo, né, que são campos elétricos emitidos através de eletrodos no couro cabeludo do paciente, e que houve também um benefício dessa associação. A grande questão é a questão por exemplo, hoje no Brasil, é do acesso a esse dispositivo, então a gente infelizmente não tem acesso. Há uma questão também de que o paciente ele precisa estar sem cabelo, né? Ele tem que estar com o couro cabeludo raspado, e isso foi um ponto desfavorável para alguns pacientes, e a necessidade de um uso desse dispositivo por pelo menos 18 horas ao dia, né? Então, considerando aí essas questões, há um impacto, né? Na verdade, pode haver um impacto em relação à qualidade de vida, apesar de que no estudo isso não foi demonstrado. Pode ter um E ele pouco entraria de no efeito lugar ali local. da química? Não, não. Você faz a cirurgia, o paciente então ele é submetido à cirurgia, ele faz a Da rádio. rádio concomitante à quimioterapia, e na fase da manutenção do uso da quimioterapia do temozolomida, né, da temozolomida, Entendi. a gente faz o uso desse dispositivo Concomitante. através de um concomitante. É um aparelho ligado a Entendi. eletrodos que são acoplados no couro Interessante. cabeludo, e esse paciente faz uso desse dispositivo por pelo menos 18 horas diárias, tá? Então, assim, Entendi. não é algo fácil, né, na prática, mas é um estudo Tem custo positivo aí, também, né, Camila? questão de custo e acesso, tá? Principalmente acesso. Uhum. Mas hoje os guidelines colocam o TTF Fields como uma opção da doença inicial, né? A gente está falando aí nesse contexto de tratamento inicial, com benefícios comprovados através de estudo clínico.
tá? Então, no Brasil, a gente não tem acesso até o momento, e a gente percebe que talvez a gente vai ter dificuldade de ter acesso. Eu acho que é importante falar de um estudo que fez uma comparação da adição da lomustina à temozolomida junto com a radioterapia. É um estudo que mostrou que seria o uso para pacientes com o status do MGMT metilado, né, que são pacientes que têm uma potência de resposta maior, um benefício maior à quimioterapia. Então, e pacientes jovens, né? Na medida que você adiciona quimioterápicos, você tende a adicionar toxicidade. Mas é um estudo que tem críticas do seu desenho, tá? E a gente também entra aí numa dificuldade de acesso, na medida que a lomustina hoje a gente não tem ela produzida no Brasil e a gente tem que importá-la, tá? Então, essa associação, ela já foi estudada, tem um papel num grupo aí que tem que ser bem estudado, né, bem definido, principalmente pela toxicidade que pode ocorrer. E o outro droga também, que ela tem também estudos no contexto da doença inicial em associação, é o bevacizumab, né, que que tem aí um efeito importante no controle de sintomatologia, da questão do uso, por exemplo, do paciente que está em uso de corticoide em doses altas, os estudos mostram benefícios em relação a isso, mas é uma droga que a gente não conseguiu perceber desfechos de sobrevida global a favor do uso dela nos estudos que foram feitos. Então, o paciente também que ele poderia ser merecedor do uso do bevacizumab no contexto da radioterapia, por exemplo, são às vezes pacientes que estão ali experimentando efeitos de um tumor que não foi ressecado, que tem muito edema associado, com efeito de massa. Então, também é um uso bem individualizado, entendendo aí o que se ganha e o que se perde, porque também é uma droga que a adição dela, os estudos mostraram toxicidades importantes dessa associação. Camila, e acho que outro aspecto importante também é a questão de conhecer o status da metilação do MGMT, né? Entender um pouco dessa resposta do paciente com tratamento com a temozolomida. Como que essa informação, ela norteia a sua decisão clínica, assim, no dia a dia? Ótimo, Sara, isso acho que é importante a gente conversar. O MGMT é uma enzima responsável pelo reparo do DNA, tá? Então, os pacientes que têm a metilação, eles têm um silenciamento desse gene e há uma perda da proteína de reparo. Então, são pacientes que eles vão experimentar um benefício maior à quimioterapia. Tá? É isso que os estudos mostram. O estudo, né, do EORTC, que é o estudo europeu, né, junto com o grupo canadense, eles fizeram uma análise retrospectiva do status do MGMT e do benefício da presença dessa metilação em relação à resposta à temozolomida, né, a adição da temozolomida. E realmente os estudos, além desse, eles mostram realmente que o status da metilação favorece uma maior resposta ao uso do agente, né, do quimioterápico, da temozolomida. Hoje, na minha prática, assim, o que os guidelines orientam é que a gente realmente solicite a pesquisa da metilação do MGMT, para a gente poder entender o quão respondedor esse paciente ele pode ser à adição do quimioterápico, tá? O paciente, por exemplo, o que eu acho que é importante, principalmente no contexto do paciente idoso. Um paciente idoso que já é frágil, que já tem uma performance ruim e que você tem dúvida ali se ele se beneficiaria ou se ele teria condição para receber, por exemplo, o esquema
de cirurgia seguido de rádio com químio e quimioterapia na adjuvância, se é um paciente, por exemplo, que não tem a metilação do MGMT, você pode ponderar não adicionar a quimioterapia, entendendo que o benefício ele pode ser muito marginal às custas de uma toxicidade limitante. Então, o status do MGMT ele é importante. E até para você também, por exemplo, poder predizer, entender algumas evoluções, como a pseudoprogressão. A gente sabe que às vezes alguns pacientes que têm alguns achados que a gente considera como pseudoprogressão, se ele tem o status da metilação, a gente entende que ele pode ser um melhor respondedor e que essa pseudoprogressão pode ser um diagnóstico presente. Então, assim, ele ajuda muito na condução do raciocínio do oncologista clínico. Agora, óbvio que a gente também tem que ter muita parcimônia em não usar o quimioterápico se é um paciente que, por exemplo, é um paciente jovem que não tem a metilação. Isso não significa que você não vá favorecer o uso do quimioterápico, principalmente porque a gente tem uma lacuna do que oferecer para esse paciente. Tá? Um aspecto importante do idoso, Sara, que eu gostaria de falar, a gente tem estudos que mostram que a gente pode fazer o hipofracionamento da radioterapia no contexto de pacientes idosos, são estudos que não mostram inferioridade. A gente tem um benefício de, ao invés de fazer 30 frações, que é o padrão né, do protocolo, a gente faz 15 frações, tá? E aí você usa a temozolomida por 21 dias, e aí então você consegue ter benefícios, poupando às vezes o paciente de deslocamento, de toxicidade, e é uma forma que é bem, assim, no dia a dia, contribui muito para que a gente realmente seja factível o tratamento, mas nesse contexto do paciente idoso. Então, essa questão aí do hipofracionamento também é uma modalidade que a gente tem estudos que validam, né, o uso no paciente idoso, que você entende que ele tem performance para fazer radioquímio, mas que você de alguma forma favorece a realização desse tratamento. Muito bom entender esses aspectos, né, que norteiam o tratamento desse tumor e essas particularidades. São muito importantes na tomada de decisão e na individualização do tratamento. E eu queria agradecer a todos que assistiram até o momento aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai continuar essa conversa e falar das decisões terapêuticas no momento da recidiva, que é um momento temido, né, pelo paciente e pelos familiares, mas é muito importante a gente abordar no glioblastoma, que a gente sabe, né, que tem essa alta taxa aí, né, praticamente todos vão recidivar em algum momento. Então, se você quiser continuar com a gente nesse papo, assista esse videocast na íntegra em nossa plataforma no curso de atualização AF Oncologia. Obrigada.